Shalom, shalom, a paz do Senhor. Sexto dia do nosso devocional da festa de dedicação, da festa de Hanukkah. E o nosso tema de hoje é a autoridade que nasce da presença. Nós falamos ontem sobre a libertação que nós temos em Cristo Jesus através do sangue de Jesus. E hoje nós queremos falar da autoridade que nós recebemos pelo sangue de Jesus e quando nós estamos na presença de Jesus. E antes de continuar, eu quero te convidar a deixar aqui um comentário se você está sendo edificado, se nós estamos sendo um canal de Deus na sua vida. Mais uma vez, todo o nosso intuito aqui é fazer o nome de Deus conhecido. A minha filha me perguntou assim: mamãe, por que você está fazendo esses vídeos? E eu falei: filha, porque a gente quer falar sobre Jesus, a gente quer fazer o nome do Senhor conhecido. E ela me falou: e as pessoas que não conhecem? Eu falei: exatamente, para quem nunca ouviu, às vezes eu sei que tem muita gente na internet, né? Quem sou eu, um grão de areia no meio dessa imensidão de dunas, né? Mas a gente tá aqui, eu tenho um temor muito grande comigo, que eu tenho orado esses dias todos, né? Que às vezes eu acho que eu comentei em algum vídeo, às vezes a gente coloca muito o nosso propósito, que a gente entende ser, às vezes até no lugar da intimidade com o Senhor, e eu tenho orado isso. Eu falo pro meu esposo, eu falo: amor, eu tenho temor de, o dia que Jesus voltar, ou então quando eu for, ele vier me buscar, e eu não ter feito o que o Senhor me confiou. E eu tenho orado muito, perguntado ao Senhor, o Senhor tem nos afirmado da nossa forma simples de ser, né? Ninguém nasce grande. E a gente vai caminhando e tentando corresponder ao que o Espírito tem nos direcionado. Espero que você esteja sendo edificado com tudo que a gente está fazendo, amém? Então vamos lá para o nosso sexto dia e nós queremos falar de autoridade. Como que nós crescemos em autoridade? Não sei se você tem filhos ou como que é a sua vida, mas a gente não confia a uma criança uma responsabilidade que ela não pode corresponder. Eu creio que no reino de Deus é a mesma coisa. Eu creio que o princípio de tudo é a gente amar ao Senhor acima de todas as coisas. Nós temos um contexto onde se valoriza muito posições, se valoriza muito quem você é, né? Nas redes sociais, os números e tudo. Mas eu quero te dizer que o Senhor valoriza a você, a sua presença, o seu tempo, a sua voz. A sua pessoa, ela é única para o Senhor. Nós que trabalhamos com cura e libertação, a gente que é da área também do louvor, a gente percebe muito as pessoas com essa motivação egoísta. Porque, gente, isso é natural, entende o que eu tô falando? Não é de Deus. É natural pela forma caída do nosso coração. Muitas vezes nós não temos uma afirmação, nós não temos uma resposta dentro das nossas casas ou na nossa vida. Então a gente chega num contexto de comunidade e a gente começa a procurar essa afirmação de identidade no que a gente faz, nos dons que a gente tem. Mas a autoridade vinda dos céus, ela não responde a isso. A autoridade de Deus, ela se constrói no lugar de oração. Você ouve muito essa palavra no secreto, mas é no lugar de oração onde nós recebemos de Deus o comissionamento e a patente e o lugar e a atmosfera que nós temos de exercer autoridade. Porque a autoridade, diferente do que todo mundo acha, eu tô dizendo da minha revelação, do que eu acredito, não é somente expulsar demônios, não é somente orar e a pessoa ser curada, não é somente a manifestação do poder de Deus, mas é uma unção, uma capacitação. Porque a unção, gente, nada mais é que uma capacidade para você exercer algo. Eu sei que Deus me dotou e me capacitou para cantar. Eu adoro em forma de música, mas a minha adoração, ela é diária. Quando nós nos movimentamos no lugar de libertação e cura, é uma capacitação do Espírito para que nós possamos revelar naquele momento uma face de Jesus, uma face de cuidado, de amor, de soberania, mas não é a nossa identidade. Nós já falamos isso aqui antes, e isso tudo eu quero construir com você. Às vezes você está buscando
autoridade para ter uma afirmação. Mas essa autoridade que vem dos céus, na verdade, ela é um comissionamento para o que Deus tem específico para a sua vida. Os macabeus, eles enfrentaram um inimigo mais forte e maior do que eles, mas a vitória veio do céu. Assim como a vitória dos macabeus veio de um milagre dos céus, a autoridade de Deus, ela só vem se o céu te afirmar. João diz que ninguém pode receber nada que não seja dado dos céus. E por isso, eu tenho um pouco de dificuldade de pessoas que elas são muito pra fora. Eu sempre falei isso e meu marido fala assim: amor, eu não entendo quando você fala fulano é pra fora. Porque pra mim, uma pessoa que dá mais valor ao externo, ao de fora, do que vem de Deus, do que vem do céu, é um pouco complicado. Porque se eu não recebo de Deus, o que eu vou manifestar? Eu vou manifestar a minha carne, a minha vontade. E, gente, todos nós pecamos e todos nós precisamos da glória de Deus. Todos nós precisamos da unção e a capacitação do Espírito Santo para fazer todas as coisas. Você pode achar demais, mas a minha avó Hilda, ela era assembleiana. E ela falava nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, eu tenho que me alegrar e eu tenho que buscar de Deus. Por isso hoje, se coloque nesse lugar. Pergunte ao Senhor, né? A nossa tarefa de hoje. Pergunte ao Senhor, por que você tem buscado autoridade? Em que lugar você tem pedido autoridade ao Senhor? E se você não é essa pessoa aí e fala assim, Leide, eu nem sei o que é isso, autoridade. Eu só quero amar Jesus, eu só quero que a minha vida funcione, que dê tudo certo. Você tem autoridade através do sangue de Jesus para romper com todas as circunstâncias. Mas o meu e o seu coração precisa estar posicionado nesse lugar certo. Nesse lugar aonde eu preciso rever as minhas motivações. Porque a autoridade, ela vem através do nome de Jesus. Mas há uma autoridade que, assim como os discípulos perguntaram, Senhor, por que nós não podemos expulsar essa casta? E Jesus disse, porque esta casta precisa de oração e de jejum. Então eu, Leide, entendo que há sim o poder indiscutível do nome e do sangue de Jesus. Mas há ambientes e há lugares que, se você não tem intimidade e se você não está alinhado ao coração de Deus, simplesmente não vai funcionar. Então a nossa tarefinha de hoje é que você busque intimidade com o Senhor para vencer os lugares escuros da sua vida, para que a autoridade, primeiro, do nome e do sangue de Jesus, que é indiscutível, segundo, da sua postura, da sua santidade, porque nós precisamos ser conhecidos no céu, nós precisamos ser conhecidos diante do trono de Deus e não somente visitantes, porque sim, o sangue de Jesus nos purifica e nos salva, mas se nós queremos exercer autoridade no reino, nós precisamos ser íntimos daquele que é o Rei. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre do mal, te livre do maligno. Até amanhã.